o que dá para saber é que naquela época a Itália vivia um transtorno de hora ter que conviver com a República, hora ter que conviver com a monarquia. Foi numa dessas que Maquiavel acabou sendo expulso e acabou sendo enviado lá para a região dele lá. Aí vai contar, né, os detalhes, né, os biógrafos lá, aquele detalhe da rotina, né, que ele gostava de jogar baralho, não sei o quê. Só que ele era especialista, né, então ele era diplomata, ele era especialista, sabe, ele cumpria essa função na alta corte, seja por conta do apoio aos reis ou muito mais ainda do lado da República, né? E essa extrema alternância acabou obrigando Maquiavel a desenvolver a sua obra com base nas suas experiências. Então, quando ele vai opinar sobre a obra, ele não está opinando pessoalmente, sabe? Ele está querendo vender um produto atraente, né? Hoje em dia tem tanta porcaria aí, né? Hoje em dia, por exemplo, mesma coisa de, sei lá, eu posso tentar te fazer mudar, ou mudar assim, né? Sei lá, se recuperar, curar a depressão, tanto com charlatanismo, né? Com horóscopo. Não estou chamando o Maquiavel de charlatão porque realmente ele sabia do que ele estava falando, sabe? Mas eu quero dizer assim, ele vendia remédio para todos os gostos, sabe? Seria Maquiavel então um sofista, sabe? Então ele não estava vendendo o que ele acreditava, porque se ele era republicano, por que ele venderia alguma coisa para a monarquia? Eu sei lá, talvez eu apostaria nessa, talvez ele fosse mesmo um sofista, sabe? Ele queria voltar ao cargo, ele queria continuar o trabalho dele a qualquer custo, então talvez ele fosse aí um registro de um filósofo vamos dizer, moderno, sofista, né? Nesse sentido de poder fazer tudo de acordo ou com a missão financeira ou com mesmo de posto. Pode ser que seja isso. Isso acabou irritando alguns filósofos. Eu acho que por isso ele tenha talvez irritado uma parte da filosofia que desconfia dos sofistas, né? Que não vendem a opinião, mas vendem aquilo que as pessoas querem comprar, né? A mesma coisa hoje em dia, né? Você tem aí Pablo Marçal e tantos outros aí que, principalmente essa turma do coach, essa turma dos terapeutas aí também, essas pessoas que não têm formação nem para si mesmas e vendem fórmulas instantâneas, fantásticas, etc. Talvez ele... Não posso dizer que ele seria nesse sentido, porque ele conhecia do que estava falando, sabe? Ele é um especialista nesse conhecimento político prático, né? Além de um empirista, né? Ele estava falando não só daquilo que ele sabia tecnicamente, mas daquilo que ele, principalmente, que ele tinha vivido. Então, ele vai falar, né, por exemplo, os russos fizeram isso, seguiram ao pé da letra essa recomendação aqui, eliminando a família Romanov, e tentam fazer a mesma coisa, tentando enlodar, hoje em dia não pode falar algumas palavras, enlodar a família Bolsonaro, né? Ele fala, abre aspas, primeiro, estamos nessas condições e os queira conservar, e os que queira conservar, está falando do governo, né? E os que queiram conservar deverá atender a duas coisas. Primeiro, que a família do seu antigo príncipe se extingua, ou seja, seja eliminada. Isso que aconteceu na Rússia revolucionária, eles eliminaram até o último Romanov. Mas a segunda eles pecam, né? Pelo menos o governo do PT tem pecado, né? Nessa parte eles optaram mais por um manifesto comunista do que qualquer outra coisa. E segundo, que ele vai falar de duas ideias, né? Segundo, que não haja alterações em suas leis nem nos seus impostos, de tal maneira que, em pouquíssimo tempo, os novos territórios passem, com o principado antigo, a constituir um só corpo, que não tem acontecido no Brasil, né?
visto a tamanha grande rejeição ao 9 dedos, né, e aumentando os impostos aí. O problema de aumento de imposto assim é que a pessoa só percebe com o passar do tempo, entendeu? Aí isso afeta na economia, faz também reduzir as vagas de emprego, etc. Tem tudo um reflexo que eu não sou economista para detalhar, mas vai bem por aí. Ele recomenda aqui que, se ele quiser cativar algumas pessoas que são contrárias ao governo, ele tem que estar próximo, né? Eu vejo isso nos animais, né? Os animais novos aí que a gente pega para criar ou qualquer coisa, né? No começo eles são meio arredios, mas aos poucos eles vão cedendo de acordo com a repetição de aproximação, né? Só que atualmente o povo não está gostando muito do 9 dedos, não. Está tentando fazer essa aproximação assim, mas ele tá certo que ele tenta comprar sempre de alguma maneira, né? Mas não está dando muito certo, não. Mas o próprio Lula buscou isso, né? Enquanto o Lula primeiro estava próximo do povo, está atendendo as demandas do povo, o Lula das outras versões começou a cada vez mais se afastar do povo, se aproximar da nobreza, né? E o povo acabou sentindo isso, esse distanciamento, né? Por isso que o Mano Brown falou que tem todo mundo que voltar para a base, sabe? Porque tá faltando humildade sincera, não é humildade comprando o povo a preço de banana, não. Maquiavel vai falar isso. Se você atrasar esse contato com o povo, quando você chegar vai ser impossível remediar. Ele fala, não estando, só se tem conhecimento delas quando ganham grande volume e já se não podem remediar. Ele está falando dos problemas, né? Quando você fica muito distante do povo. No Brasil é o contrário de Maquiavel, né? Quanto mais o Lula se aproxima do povo agora, mais ele é hostilizado e mais a esquerda se acanha, né? Porque na farsa é aquilo lá, né? A farsa só funciona à distância, sabe? Quando se aproxima você vê que não é bem assim, né? Geralmente é isso, quando a mentira ela não dura para sempre, sabe? É difícil enganar por muito tempo. Vai falar também da habilidade de aquietar o povo, né? Quando você vai distribuindo aqueles que recusam, né? Ou não precisam do trato do príncipe, né? Ou das migalhas, etc., sempre se revoltarão, assim. E aqueles que recebem bajulações do príncipe tendem a se aquietar, né? E a gente consegue ver isso nítido assim, no governo do PT, nas suas ações, né? Comprar as consciências. Aí ele fala aqui, né? Pelo que você tem de notar, os homens devem ser atraídos ou dizimados. Por isso esse ódio contra os não esquerdistas, né? Bolsonaristas, conservadores, liberais, etc. Para que se vingam das pequenas ofensas, não possam vingar-se das grandes. Assim, a ofensa que se faz a um homem deve ser tal que se não receie depois a vingança. Isso explica o medo que o judiciário tem feito nas pessoas, né, para que elas se acanhem e não possam reivindicar mais. Tem um detalhe aqui interessantíssimo também, falando que deve-se ainda aquele que está numa província estranha, em tudo, tal como se disse, fazer-se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos, tratando de enfraquecer os que são mais. Por isso essa ideia de defender os pobres, né, para acanhar aqueles que não precisam da ajuda do Estado. Por isso que o Estado oprime os liberais e as pessoas, os individualistas ou qualquer coisa, porque está falando aqui para que ele não seja maior que o príncipe, não, maior que o Estado, né? Para aquecer todas as formas que nelas se imiscua um forasteiro tão forte como ele. Enfraquecer as pessoas de tal forma que não exista ninguém para competir com o príncipe, sabe? Ninguém para se opor ao Estado, né? Um forasteiro, que não haja um forasteiro tão forte como ele. Muito boas essas reflexões aqui, cabe
bastante nos dias de hoje.